porque a ponto de chorar, irmãos, de perceber a maneira indulgente, negligente, que aquele povo que se dizia ser discípulo de Cristo e discípulo dele, um bom número daquele povo estava se comportando. Crentes que, apesar de professarem, ao próprio Cristo, eles viviam em glutonaria, comiam demais. Por isso que Paulo vai falar que o Deus deles é o ventre, que eles comiam exacerbadamente, embriaguez, tomavam todas, ok? E sensualidade, glutonaria, embriaguez e sensualidade. É isso que Paulo está tratando aqui. E professavam Cristo. Então Paulo chora, porque, irmãos, não tem uma coisa pior para um pastor, para um líder, dele ensinar e pregar a palavra e ele perceber que as pessoas não estão praticando. Não estão praticando. E Paulo aqui ele chora, ele está contristado. O grupo que Paulo se refere aqui, irmãos, provavelmente é os que eu falei para vocês que distorciam o evangelho da justificação, da graça. Eles distorciam. Aqueles que achavam que a justificação pela fé já era suficiente, não precisava mais nada. Jesus já me justificou, Ele é que me torna justo. Inclusive tem hoje uma teologia chamada teísmo aberto ou universalismo, que diz que Deus vai salvar todos. Todos serão salvos. Todos serão salvos. Todos. Eu conheço um pastor numa cidade fora aí, ele foi meu aluno de teologia, e um dia ele me mandou um zap, falando assim: pastor Mauro, é verdade que todos têm o Espírito Santo? Aí eu falei: todos quem? Ele falou: todo ser humano. Eu falei: não, as pessoas que têm o Espírito Santo são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e que servem a Deus com fidelidade. Ele falou: não, porque veio um pregador aqui essa semana e ele falou aqui no púlpito da igreja, eu até quase mandei ele parar, mas ia ficar chato. Eu acho que fosse o senhor, tinha mandado ele parar, Ele falou que todos têm o Espírito Santo, inclusive as pessoas lá da Umbanda, todos. Aí eu fui falar para ele quando terminou o culto: de onde o senhor tirou isso daí? Sabe o que ele respondeu para o pastor? Disse assim: você está muito exclusivista, você quer o Espírito Santo só para você? Todos têm o Espírito Santo. Essa palavra, irmãos, dessa noite, não é uma palavra palatável, Ela é difícil, mas é uma palavra que nos traz fortalecimento, solidez, segurança. Se nós ficar tomando papinha sempre papinha, experimenta fazer isso, comer só papinha, deixa a carne de lado, deixa a mandioca de lado, deixa os ovos de lado, come só papinha para ver, o que vai acontecer? Não é? Vai começar a ficar raquítico. Então a comida tem que ser sólida. Agora tem lugares aí que se você trouxer uma mensagem dessa aqui, as pessoas morrem, porque eles só estão acostumados com papinha, com leite, só leite, só leite. Eu já fui, irmãos, eu já fui em vários lugares aí pregar, que eu só fui uma vez, nunca mais eu voltei lá, porque eles não me convidaram mais. Infelizmente é isso. Aqui, estou indo para o fim já, não vou ser extenso não. Nós percebemos então que esse grupo eles viviam em glutonaria, sensualidade, e embriaguez. Então Paulo na verdade eles diziam o seguinte: se Jesus já morreu por nós, pode sim haver um afrouxamento das regras. Jesus já deu sua vida por nós. Era um afrouxamento pecaminoso, na maneira de viver aí fora. Então Paulo vai dizer o seguinte: esse tipo de pecado, olha o que Paulo vai dizer no versículo 18 e 19:
Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo a vós, chorando, hein? São inimigos da cruz de Cristo. O que significa isso, irmãos? Ser inimigo da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo é alguém que não suporta e não aceita e não tolera a mensagem cristocêntrica da cruz, do arrependimento, da mudança, da transformação, da andar em novidade de vida, ser guiado pelo Espírito Santo. Uma mensagem. A cruz de Cristo, o que ela tipifica? O que ela simboliza? Ela simboliza a salvação, a renúncia, a dor. Jesus se fez maldito naquela cruz para a nossa vida se tornar em bênção. Quem é inimigo da cruz de Cristo, não é da cruz mesmo literalmente, é do sistema que envolve a cruz, do contexto que envolve a morte de cruz. Pessoas que estão dizendo ser cristãos são inimigos da cruz de Cristo. Por que eles são inimigos, hein? Versículo 17 mesmo, olha o que ele vai dizer. O fim deles é a salvação, está escrito aí? A perdição, destruição. Observem, o Deus deles, Deus com letra minúscula, é o seu ventre. Comiam, bebiam, se prostituíam. A glória deles é para a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, só aqui. Sabe o que Paulo vai dizer no outro texto lá em Coríntios? Ele diz assim, 1 Coríntios 15: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis, porque há ressurreição. Lá ele está tratando em 1 Coríntios 15 com os essênios, que era uma seita que não acreditava na ressurreição. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. É o que estava acontecendo com ele: embriaguez, glutonaria, sensualidade, e aí ia para os cultos depois e o final deles é a destruição, porque o Deus deles não é o Deus que a cruz representa. O Deus deles é o próprio ventre. Eles só pensam nas coisas passageiras daqui, efêmeras, nos movimentos, nas coisas, no entretenimento que essa vida aqui pode produzir. A gente está vendo aí, irmãos, está tendo pandemia, as pessoas estão aglomerando, aqui no Lago mesmo, uma cidade pequena, aglomerando, não estão respeitando nada. Isso estão dizendo, pode vir agora explodir os casos de coronavírus. Vocês viram a ambulância passando aí? É sério. As pessoas, as igrejas, eles acham bom que fica fechada. A igreja pode fechar, mas aí fora, as coisas aí de fora, que é aberto. Vocês sabem por que eles estavam tão interessados aqui em Barretos, em passar para a fase amarela? Para promover festa do peão, ainda bem que foi suspensa. Eles queriam a festa do peão aí, porque envolve entretenimento, lucro, dinheiro. Eles não estão preocupados com a vida das pessoas, não. Os governantes não estão preocupados com a vida das pessoas. Eles estão preocupados com o ventre deles. Agora, tudo bem, a gente entende, né? São políticos, mas irmãos, cristãos inimigos da cruz de Cristo, não dá para tolerar, né? Versículo 20. Aonde que é que eles esperam? Nas coisas, mas, olha o que Paulo vai dizer: a nossa cidadania. Essa palavra, esse termo aqui que Paulo fala, versículo 20, nossa, eu dei uma olhada aqui na posição gramatical dessa palavra nossa. Isso aqui é uma demonstração bem enfática, irmãos, um contraste da vida que viviam estes que ele citou, que só esperavam nas coisas terrenas, daqueles que esperam nas coisas celestiais. Por isso que ele fala, a nossa. Paulo aqui está dizendo, eu tenho certeza que eu não quero só as coisas terrenas, eu tenho certeza que a vida que eu quero é um dia poder morar no céu,
um dia poder estar na eternidade com Cristo. Eu busco as coisas celestiais. É isso que Paulo está dizendo. Olha aqui, mas a nossa cidadania, em outras palavras, Paulo estava dizendo, nós não somos daqui. O nosso reino não é aqui. Ele está, de uma certa forma, repetindo as palavras que Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Hoje saiu um Twitter até interessante. Depois o governador mandou um outro Twitter corrigindo. Não sei se você viu, Danilo. Uma jornalista perguntou para uma professora, acho que ela é secretária de Educação do Estado de São Paulo, uma das secretárias. Você sabe o que ela fez, Danilo? Nós sabemos que tem uma sigla, ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é um personagem tão importante que ele mudou, ele fez um marco, ele deixou uma linha divisória, né, na história. A história antes de Cristo é uma coisa, depois dele é outra. Então há uma linha divisória entre a história antes de Cristo e depois de Cristo. Essa secretária, sabe o que ela fez? Ela mudou, ela tirou depois de Cristo, antes de Cristo, na literatura que vai ser entregue. Agora diz que o governador, que os conservadores caiu em cima, e ele pôs um Twitter corrigindo. Ela colocou lá assim, vou ver se eu lembro a sigla que ela colocou, ela colocou uma outra sigla, dividindo a história antiga e a história moderna, para tirar o nome de Cristo. Aí o jornalista perguntou: mas por que você tirou isso daí? Não, porque isso daqui é do mundo cristão, e como nós temos muitas pessoas que são ateus, pessoas que não têm religião ou são de outras religiões, é para ficar mais flexível, quer dizer, para ficar ecumênico, né? Para agradar a todos. Ela tirou, irmãos, a sigla do nome, depois de Cristo, antes de Cristo. Isso é grave. Olha o que essas pessoas estão fazendo. E os cristãos estão dormindo e não entendendo que a nossa cidadania não é daqui, a nossa pátria é celestial, a nossa esperança não é aqui, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui, estamos aguardando uma pátria futura, aonde não escutaremos ambulâncias passando, aonde não terá vírus espalhando, não haverá doença, não haverá morte nem tristeza, porque a alegria, a felicidade plena impera nesse lugar. Mas para chegar lá, irmãos, olha aqui, ó, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus não é um Salvador daqui, viu? Que vai vir num cavalo, como aqueles príncipes que diziam ser libertadores. Jesus não é a princesa Isabel, Jesus não é Dom Pedro I, Jesus não é o George Washington, Jesus não é o Solano Lopes, Jesus não é o Simão Bolívar. Jesus é o Salvador que vem da pátria celestial para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Vale a pena, irmão. Vale a pena, viu? Vale a pena. Estou terminando. O que ele está trazendo aqui, essa palavra nossa é muito importante. Ó, eles estão vivendo assim, mas nós não queremos essa vida. De vez em quando eu falo para a irmã Roberta lá em casa: eu, pastor Mauro, já escolhi o tipo de vida que eu quero para mim, o estilo de vida que eu quero, e já escolhi para onde eu quero ir. Eu já estou convicto, nada me demoverá dessa convicção, ainda que nós temos lutas, dificuldades, depressões, problemas, percalços,
pessoas tentando tirar a nossa atenção, né, nessa questão. Todo momento aparece, quando você fala agora eu vou ficar firme, de repente aparece um problema ali, você vê se já está envolvido de novo numa situação. O sistema é cruel, o sistema quer nos tirar, mas nós temos que a todo momento lembrar: eu não sou daqui, a minha pátria é celestial, eu vim de lá, eu quero voltar para minha casa. Acho que é Lucas 1:23, lê aí fazendo favor. Acho que é Lucas 1:23, se eu não estou enganado. Olha como diz aí. Perceberam? E sucedeu que, tendo terminado os dias do seu ministério, voltou para sua casa. É isso que nós estamos esperando, voltar para lá. Nós não viemos de lá. Sabe, irmãos, esses dias eu estava ouvindo na Discover, tinha um cientista falando, ele corroborou com uma coisa que eu ensino vocês aqui. Ele estava dizendo, ele tem uma teoria, que o ser humano não é daqui. Sabia? O cientista ateu que falou isso daí. O que eu venho ensinando vocês aqui há tanto tempo, que nós viemos de lá, nós não somos daqui, o ser humano veio de um outro lugar. Ele disse o seguinte, isso na teoria científica dele, ele disse que nós não podemos ser daqui, porque se nós fôssemos daqui, nós não tínhamos problema com o sol, que o que dá catarata no ser humano é o sol, ele falou, que queima o olho, queima a pele, e ele fez comparação com outros mamíferos, e ele disse, o ser humano não é, ele deve ter vindo de um outro lugar, até um problema na coluna ele mostrou lá que o ser humano tem, que provavelmente é porque nós nos adaptamos aqui, mas não somos daqui. Ele trouxe uma aula lá dentro da ciência, ele, é claro que ele é ateu, ele não crê em Deus, mas ele está certo, nós não somos daqui. Ok? Nós somos de outro lugar. Quando alguém dizer para você assim, você acredita em extraterrestre? Fala para ele, acredito, aqui ó. Eu não sou daqui. E tendo terminado o seu ministério, voltou para sua casa. É isso que nós estamos aguardando. Estou terminando, viu? Versículo 21. Da onde nós aguardamos, no 20 ele diz que é do céu, né? Que transformará o nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui, o poder de sujeitar todas as coisas, é que Jesus tem poder de mandar um morto ressuscitar. E ele tem que ressuscitar, porque não só como aqueles que ele ressuscitou, mas todos os mortos um dia ressuscitarão e deverão estar diante dele prestando contas. E quando ele fala o nosso vil corpo, ele está mostrando o seguinte, ele está fazendo aqui, ele remetendo a fragilidade do corpo humano depois da queda, mas que a esperança deve estar ativa, acesa, de que nós ressuscitaremos. Quando ele diz assim, o vil, né? Transformar nosso vil, quer dizer, débil, frágil, fraquinho, corpo, para ser conforme o seu corpo de quem? De Jesus, um corpo que não morre mais, um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo que agora não está mais sujeito a enfermidades, a nenhuma limitação, a nenhum abalo pelas coisas do sol. E é tão interessante essa questão do sol, irmã Eliane, a senhora que operou de catarata, né? Que você não consegue olhar para o sol, ó. E tem um texto na Bíblia, no Salmo, que diz assim, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus falando com o povo de Israel, porque eles, primeiro durante o dia, eles tinham que andar no sol no deserto, e eles acreditavam mesmo que muitas enfermidades estavam relacionadas com o sol, e eles tinham razão, mas eles também achavam que algumas enfermidades eram relacionadas com a lua, mudanças da lua, tanto que Jesus cura um rapaz lunático no Novo Testamento, que era epilepsia, né? E eles chamam ele de lunático, porque eles acreditavam que eram as mudanças de lua que traziam esses problemas para a pessoa. Então, irmãos, nós fomos justificados pela fé, sim. Jesus já pagou tudo.
E ele já disse que nós somos inocentes. A partir do momento que nós o reconhecemos como Salvador, é como se nós nunca tivéssemos pecado. Ele passou uma esponja. Entretanto, isso não é para nós atestado de autorização para nós continuar pecando, porque nós precisamos manter a nossa salvação. A consumação da promessa que Deus tem para nós é na ressurreição, a não ser que nós alcancemos o arrebatamento vivos. Se um de nós aqui partir, a redenção do nosso corpo é a consumação total só durante o momento da ressurreição. Então que nós possamos manter a esperança viva, né, em nossos corações e aguardar, porque a nossa redenção está próxima. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus,